Você já parou para pensar como Deus pode ser Pai, Filho e Espírito Santo, tudo ao mesmo tempo? É uma das maiores questões da fé cristã, a Santíssima Trindade. Parece complicado, né? Mas hoje vamos juntos desvendar esse mistério de uma forma que você nunca viu. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar pode transformar a sua maneira de enxergar Deus. Vamos começar com uma analogia simples. Pense na água. A água pode existir em 3 estados: líquido, sólido, gelo e gasoso, vapor. São 3 formas diferentes, com características distintas, mas a essência química é a mesma: H2O. O gelo não é o vapor. O vapor não é a água líquida, mas todos são fundamentalmente água. De forma parecida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, mas compartilham a mesma essência divina. Eles são um só Deus. Agora, vamos mergulhar na Bíblia. Desde o comecinho, lá em Gênesis, no 1º capítulo, vemos um sinal disso. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Percebeu o plural? Façamos, nossa. Ali já temos uma pista da pluralidade dentro da divindade. Não era Deus falando com os anjos, porque o homem foi feito à imagem de Deus e não dos anjos. Avançando para o Novo Testamento, a coisa fica ainda mais clara. No batismo de Jesus, registrado em Mateus capítulo 3, temos uma cena incrível. Jesus, o Filho, está sendo batizado na água. De repente, os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. E do céu, ouve-se a voz de Deus Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha que maravilha! As 3 pessoas da Trindade presentes e atuando no mesmo momento de forma distinta. O Pai falando, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo. Mas alguém pode perguntar: ok, mas onde a Bíblia usa a palavra Trindade? É verdade, a palavra em si não está lá. Ela foi um termo que os primeiros cristãos criaram para descrever essa realidade que eles viam nas Escrituras. Eles precisavam de uma palavra para explicar essa verdade. Um Deus em 3 pessoas. A ausência da palavra não anula o conceito que está espalhado por toda a Bíblia. Pense no papel de cada um. O Pai é frequentemente visto como o planejador, o arquiteto da salvação. Foi ele quem amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. João 3,16, um dos versículos mais famosos, confirma isso. O Pai é a fonte de tudo, o Criador. Jesus, o Filho, é o executor desse plano. Ele se tornou o homem, viveu entre nós, morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou, garantindo nossa vitória sobre a morte. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único mediador entre Deus e os homens. Ele revelou o Pai a nós. Como ele mesmo disse em João 14, quem me vê, vê o Pai. Eles são tão unidos em propósito e essência que conhecer um é conhecer o outro. E o Espírito Santo? Ele é o nosso Consolador, nosso guia, aquele que aplica a salvação em nossas vidas. Depois que Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, os que creem. É o Espírito que nos convence do pecado, nos ensina todas as coisas, nos lembra das palavras de Jesus e nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Ele é a presença constante de Deus conosco hoje. Então, não são 3 deuses. Isso seria politeísmo. E também não é um Deus que simplesmente muda de máscara ou modo de atuar, ora como Pai, ora como Filho. Isso é uma heresia antiga chamada modalismo. A Bíblia mostra que as 3 pessoas são distintas e coexistem eternamente. Elas se relacionam, se amam e trabalham em perfeita unidade. Em João capítulo 17, na oração de Jesus, ele pede ao Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Essa unidade perfeita entre o Pai e o Filho é o modelo para a nossa unidade como igreja.
Ainda parece um pouco complexo, tudo bem. A nossa mente humana é finita e estamos tentando compreender um Deus infinito. É como tentar colocar todo o oceano dentro de um copo d'água. Não cabe. Santo Agostinho, um grande pensador cristão, uma vez teve um sonho em que tentava fazer exatamente isso, e uma criança na praia lhe disse que era mais fácil ele colocar todo o mar num buraco na areia do que compreender a Trindade com sua mente. O importante não é entender cada detalhe com a lógica humana, mas aceitar pela fé o que a Bíblia nos revela. A Trindade não é um problema matemático para ser resolvido, mas um mistério divino para ser adorado. Quando oramos, geralmente nos dirigimos ao Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Veja como a Trindade está ativa até na nossa vida de oração. Então, resumindo, temos um só Deus. Esse Deus existe eternamente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus, mas não é a outra. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo, mas os 3 são um. Eles compartilham a mesma natureza, os mesmos atributos e o mesmo propósito glorioso de nos salvar e nos relacionar com eles. Entender a Trindade muda tudo. Mostra que, na essência de Deus, existe relacionamento, amor, comunidade. Deus não é um ser solitário. Desde a eternidade, o amor flui entre o Pai, o Filho e o Espírito. E é para dentro desse amor, dessa comunhão, que Ele nos convida. Não é incrível? Espero que essa explicação tenha clareado um pouco mais esse conceito tão profundo e maravilhoso da nossa fé. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre se maravilhar com a grandeza do Deus que servimos. Um Deus que é Pai amoroso, Filho redentor e Espírito consolador. Se esse vídeo te ajudou, se abriu seus olhos para algo novo sobre Deus, deixe o seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, o que está esperando? Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos estudos. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa entender mais sobre a Trindade. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.